todas bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Tatiana Bravo e tenho aqui conosco uma convidada muito especial, a Sara. Ela veio nos contar um pouquinho sobre a maternidade e como é esse protocolo do sono, que eu também tô curiosa. Vamos junto? Tudo bem, Sara? Tudo bem, Tati? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse universo tão falado hoje em dia da maternidade, né? Uma honra estar aqui. Então tá. Eu vou pedir pra ti poder se apresentar, como você já falou que é a Sara, né? Todo mundo agora já sabe. Mas conta um pouquinho mais sobre você, talvez se você quiser falar sobre a sua idade, sobre os filhos, contar um pouquinho sobre a tua história. Tá bem. Eu me chamo Sara, então eu tenho 36 anos. Sou casada com o Anderson. Há 16 anos já nós somos casados. Nós temos 2 filhos. Temos a Giovana, de 1 ano e 8 meses, e o Pedro, de 4 meses, né? Um Entendi. bebezinho. Então, a minha vida hoje em dia é uma loucura, né? Nós servimos ali na Igreja Batista. Também somos convertidos há 13 anos. Então, nos convertemos ali, estamos ali. E é uma honra servir ao Senhor, né? Deus que nos deu tudo. Então, hoje eu sou uma filha do Deus Altíssimo e sou serva do Senhor e tô aqui também como convidada, mas para cumprir um chamado do Senhor do ID, né? De Sim. falar da. Creio que a maternidade que eu vivo hoje foi um plano do Senhor. Eu creio que a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Mas o que eu vivo hoje é uma resposta de oração que eu fiz alguns anos atrás pro Senhor. Então, é uma honra estar aqui. Obrigada. Me conta um pouquinho mais sobre a tua profissão que hoje tu descobriu, né? Tu faz o protocolo do sono. O que que é isso, né? Então, quando a minha filha mais velha nasceu, a Giovana, né? Eu estudei muito naquela época sobre maternidade, sobre gestação, sobre parto, sobre várias coisas. Mas eu esqueci dessa parte do sono. Eu achei que era uma coisa que fluía naturalmente. Então, ela nasceu e o primeiro mês foi um caos total. Caos. Eu não dormia, tinha noites dela acordar a cada 40 minutos e eu tava num nível de exaustão extremo, né? Então eu lembro de um dia olhar pro meu marido e falar assim pra ele, eu disse, amor, eu não acredito que tem que ser desse jeito. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer e tem que existir uma solução, não pode ser desse jeito. E então eu fui buscar, fui estudar sobre isso. Porque tinha cenas engraçadíssimas, porque eu tava tão fora da casa, assim, de privação de sono, que às vezes eu falava umas coisas nada com nada. O Anderson se divertia um monte, né? Ria muito. Tinha sonhos aleatórios, umas coisas muito fora. E daí eu fui estudar sobre o Uhum, sono. Então, fui me aprofundando e fiz um curso na época de uma pessoa que eu conheci no Instagram, né, que ela uhum. falava muito sobre sono, não só sobre sono, mas sobre hábitos, né, hábitos básicos, né, da primeira infância. Então, o sono era um dos pilares. Então, fiz aquele curso e comecei a aplicar as técnicas que eu estava aprendendo naquele curso. E começou a funcionar, começou a dar certo. E eu fiquei, uau, parece que não precisa ser assim mesmo, né? E eu senti naquele momento um chamado de Deus. Por quê? Porque eu passei, em questão de um mês, a dormir muito melhor. Então, a Giovana, com 2 meses e meio, um pouquinho antes dos 3 meses, ela já dormia no quarto dela. Ela já dormia. Acordava umas 2 vezes só na madrugada pra mamar, né? Então, assim, ela dormia 7h30, 8 horas. Ela dormia até as 7 horas do outro dia e acordava apenas 2 vezes. Através de técnicas que eu fui aplicando e fui vendo que funcionava. Então, eu pensei assim: eu preciso ajudar outras mulheres a fazer isso também. Porque a gente que tá nesse universo de tecnologia, de Sim, rede social, de tudo, tu vê muita coisa. E é parece que verdade. toda maternidade é perfeita e a nossa não é. E daí parece que todo mundo consegue e tu não consegue. E eu via realmente muitas mães exaustas, né? Uhum. De amigas minhas que eu seguia que, é assim mesmo, né? A gente sempre ouve isso, é assim mesmo. O É bebê não dorme mesmo, é normal. normal, daqui um pouco aprende, daqui a pouco tu acostuma, e bota na cama, e enfim, né? E eu disse, não, eu preciso ajudar outras mulheres. Então, como eu descobri, eu preciso ajudar outras mulheres, e foi daí que surgiu a profissão de consultora de sono. Depois disso, eu me Que especializei, legal. fiz mais cursos e ajudo famílias desde então, né? Que legal. Então você disse que, assim, estudando, vendo, já deu a melhora nas primeiras semanas ou demorou um pouquinho até poder aplicar isso? Nas primeiras semanas eu já notei bastante diferença, porque como a gente faz meio no automático, né? E Uhum. depois que eu aprendi técnicas e padrões e coisas que eu podia fazer técnicas de acolhimento realmente, né, Sim, pro bebê, que era muito diferente do que eu estava fazendo. Então, não, gostaria de dizer que não existe jeito certo e errado. sim. Tem
um jeito que tu pode fazer melhor, né. Uhum. E eu vi nas primeiras semanas que melhorou muito, em questão de que ela só dormia no colo, agora ela estava dormindo no be na no ca na caminha dela. Uhum. Eu nunca quis colocar ela na cama comigo, isso sempre foi uma coisa minha, né. Uhum. A maioria das mulheres prefere, eu nunca quis. Então, eu colocava ela no carrinho, então dava 40 minutos, ela acordava, eu pegava. Botava de volta, dava 40, então, né, ficava nesse vai e vem, eu não sabia direito o que fazer. Então, nas primeiras semanas já deu muita diferença. Tanto que em um mês, ela estava dormindo no quarto dela. Não estava mais dormindo comigo, estava dormindo no quarto dela, estava dormindo muito bem e eu estava tendo noites muito melhores. Então, realmente foi uma coisa que foi muito mais rápido do que eu imaginava. Por isso que Sim. eu resolvi ajudar outras mulheres também. Que legal, isso é muito importante, né? Para quem é mãe ter esse conhecimento, porque às vezes a gente passa por dificuldades e a gente não sabe aonde a gente pode procurar. Mas então, quem tá passando nesse momento por isso, pode procurar a Sara, tem o Instagram dela ali e ela vai ajudar você a passar esse processo aí com mais leveza. E me conta, agora tem o Pedrinho, né? Tem a Giovana, daí tem o Pedrinho que é bebezinho ainda. Como é que foi com ele? Muito diferente. O Pedro, ele já saiu do hospital já, como eu já sabia o que fazer, né? Ele já saiu muito bem, muito bem. Então, assim, o Pedro, ele tá com 4 meses agora. Os Uhum. primeiros 3 meses, ele era um bebê que acordava uma vez na noite, 2 no máximo. E isso para um bebê recém-nascido com 1 mês, 2 é quase que impossível, se tu olhar pelo que a gente tá acostumado a ouvir, né. É verdade. Então foi muito diferente, foi muito mais tranquilo. Então o puerpério, que normalmente é um período bem difícil, Uhum. né, pra maioria das mulheres, não vou dizer que foi 100%, mas foi muito melhor. Porque então, além de eu ter o bebê pequeno, eu tinha a Giovana, que Uhum. ainda é É praticamente um pequena bebê, também. porque ela tem Sim. 2 anos e agora 2 anos e 8, né. Ela estava com 2 anos e 4 quando o Pedro nasceu. Então, o que que acontece? Eu dormir bem à noite me ajudou muito durante o dia no Ah, manejar com sim. eles 2, né. Porque quando a gente não dorme, a gente acorda no outro dia já estressado, cansado e acaba descontando neles inevitavelmente, não de propósito, né, não é uma coisa que a gente faz, Mas é o conscientemente. cansaço que É o te leva, cansaço, né. tu não dormiu, tu, né, às vezes tu não comeu direito, tu não conseguiu tomar um banho direito, porque enfim, tu acaba descontando ali. Então foi muito mais tranquilo. O Pedrinho, com 1 mês e pouco, ele já teve noites dele dormir a noite toda. Não é o comum, não é o esperado, eu Sim. gosto sempre de dizer isso, né. Não é o É porque os esperado. bebezinhos sempre querem mamar. Isso, exatamente. Mas até hoje ele acorda ainda 1 vez ou 2 na madrugada pra mamar e tá super tranquilo, assim. Uhum. Mas, não é que ele acordar de ficar 40 minutos, 1 hora, 2 horas acordado. Ele acorda, mama, 10 minutinhos arrota, Sim. volta pro berço. Então foi muito mais tranquilo, porque como eu já sabia manejar, pra mim foi automático, sabe. Não foi uma coisa que foi difícil, não foi: "Ai, meu Deus, que Foi loucura", mais não, natural, porque foi tu já mais estava natural. vivendo aquilo. Exatamente, foi muito tranquilo, eu fiquei impressionada. Inclusive eu tentei não criar expectativa, e pra não Sim. ficar frustrada, mas no foi muito melhor do que eu tinha imaginado. Sim, a gente fica, né, tem muita diferença de um filho para o outro. Eu Sim. lembro que a Letícia, imagina, quando ela nasceu, eu era super jovem, eu tinha 17 anos. Então a gente, às vezes, acaba não sabendo, né, como Uhum, fazer. Claro que a gente tem a orientação dos pais, dos avós, mas ainda tem muitas coisas que são crendice, né, uhum, e a gente acaba tendo isso, assim, e como é importante a gente conseguir se encontrar na maternidade com nós mesmos, né, pra gente poder lidar com tudo, lidar com o casamento, lidar com eles pequenos, isso é bem importante. Então tu pode dizer hoje que tu se encontrou dentro da maternidade, tu conseguiu não é fácil, não é isso que eu tô dizendo, mas conseguiu, assim, lidar os passos um após o outro tranquilamente. com certeza. Não tem nem dúvida disso. E é muito engraçado porque uns anos atrás, quem me conhece há mais tempo, eu acho que sempre tem aquela pressão quando a gente casa do tipo: "Quando vocês vão ter filho? Quando vocês vão ter Aham. filho?" E por muito tempo eu dizia assim: "Ó, eu não quero ter filho, eu não quero ter, não quero ter." Eu acho que eu fiquei abusada, sabe, de tanto que as Uhum. pessoas insistiam. E um dia eu lembro que eu estava no encontro com Deus e o Espírito Santo me constrangeu sobre isso, Hum. né. Ele disse assim: Quero te dar filhos e tu tá dizendo que tu não quer." E eu pedi perdão pra Deus. Eu disse: "Deus, então me perdoa, então eu vou começar a dizer que eu quero filhos no tempo certo." Uhum. Mas eu orei muito a Deus porque eu dizia assim pra Deus: "Coloca esse desejo no meu coração, porque eu não quero ser só mais uma que cria uma criança. Eu quero, né, eu entendo que eu sou um arco e que os filhos que tu vai me dar são flechas e eu quero lançá-los longe. Então eu não quero ser Hum. só mais uma. Então eu quero que tu coloque esse desejo no meu coração." E outra oração que eu fazia era que eu queria poder ficar em casa com os meus filhos e não precisar trabalhar, né. Então hoje eu Sim. vivo a resposta de uma oração e eu vejo que a maternidade, me transformou.
O Espírito Santo me transformou É através da verdade. maternidade. A minha vida é outra, eu sou outra pessoa hoje. Eu Verdade. entendo muitas mulheres muito mais do que eu entendi antes. Eu vejo as coisas com outro olhar. E foi Uhum. a maternidade que me transformou. E claro que a vinda da Giovana, que foi a primeira filha, é um turbilhão, né? Foi uma loucura. Mas ainda assim, eu sinto que eu consegui melhor do que eu imaginava. E com o Uhum. Pedro, então, parece que ele já entrou numa rotina que já existia, sabe? Então parece que não foi Sim, tão trabalhoso. sim, E que a é maternidade natural. hoje é a minha vida, não tem outra coisa pra dizer, não tem outra explicação. Sim, né, bah, como e realmente, né, a nossa família é presente do Senhor, né, Uhum, não tem outra explicação a gente poder viver nesses momentos. Claro, tem momentos que a gente não pode, deixar de trabalhar, hum, deixar de, ficar 100% em casa, né, mas o Senhor sempre dá uma oportunidade daquele tempo, uhum, de ter aquele tempo de qualidade, né, de a gente poder, estar junto com os filhos, isso é bênção demais também. É só uhum, a gente saber olhar e orar e falar: "Senhor, me mostra como conduzir isso". Isso é bem legal, né. sim. E eu fico contente, porque eu lembro de uma vez que eu comecei, acho que logo quando a gente começou a entrar na igreja, eu acho que eu comecei a te seguir, e eu lembro que logo antes do anúncio da gravidez, eu lembro de ter olhado no Instagram. Ah, tem uma novidade, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Daí eu assim, será que a senhora tá grávida? Tá, mas aí depois, não, eu vou cursar nutrição, tal, tudo pronto pra que você cursasse, você tava trifeliz ali Uhum. contando sobre isso. E daí eu acho que não deu logo uns dias, eu acho, não, agora realmente é um anúncio que eu estou grávida. Me conta como é que foi isso. Então, eu já estava grávida quando eu anunciei a faculdade de nutrição, foi Sim. muito engraçado, porque daí nós decidimos que nós seríamos, né, as Uhum, 2 gravidez foram muito planejadas, né, uhum. por nós, mas principalmente por Deus, né. Sim. Então a gente planejou, e daí quando eu fiquei grávida foi muito engraçado que eu fiquei grávida e eu descobri que eu estava grávida era um sábado, assim, né, eu fiz o teste e deu positivo. E eu sou meio perfeccionista com algumas coisas, e daí eu Uhum, mentalizo os negócios na minha cabeça, né. E eu queria fazer uma surpresa para o Anderson, né, uhum. eu fiquei pensando: "Como é que eu vou contar pra ele?". E na quarta-feira era o aniversário dele. Então naquele sábado que eu descobri, eu não falei pra ninguém, eu guardei aquilo pra mim, porque eu queria contar pra ele na quarta, que era aniversário. Foram os 4 dias mais difíceis da minha vida. Tem que De segurar sábado mesmo, né. até quarta-feira foi muito difícil. Aham. Então e eu já tinha me matriculado na faculdade de nutrição, porque Uhum, também isso foi um outro direcionamento de Deus, foi muito engraçado o jeito uhum. que aconteceu, mas enfim, eu tinha me matriculado e eu iria começar a cursar. Daí eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo, eu já estou grávida, mas as pessoas não sabem ainda. E eu Uhum. sei que todo mundo vai achar que eu tô grávida, Aham. mas é a faculdade. Então, acho que uma semana depois eu postei Tu que eu postou, estava achei muito grávida. legal. É, foi meio de propósito, assim, um Aham, trocadilho coisas da minha cabeça meio louca. aham. Não, mas eu achei bem legal, porque pra te ver que ficou gravado, né, eu lembro desse Sim. dia. Muito legal. E como é que depois tu continua fazendo? Deu uma parada nesse momento? A nutrição? A nutrição, eu sou formada em ciências contábeis Uhum, já, né, eu tenho uma graduação. uhum. E eu não atuo na área, porque hoje eu me dedico à Sim, maternidade, sim. né. Até E protocolo de sono, todas essas isso, coisas. exatamente. Então Novo hoje a minha momento. profissão é consultora Aham. de sono, né. Mas eu tenho uma formação acadêmica, né, tenho um CRC, enfim, Uhum, mas aí a faculdade de nutrição foi meio que um direcionamento de Deus, que é uma área que eu gosto muito. Eu uhum. brinco que eu sou aspirante a nutricionista, né, eu gosto muito desse meio, da área da saúde, de nutrição, eu estudei bastante, porque eu passei por um longo processo também, que não é Uhum. o assunto de hoje, mas eu passei por um longo processo de transformação e tudo. Então, eu vi como isso foi importante pra mim, e daí Deus me direcionou, né, através de mim, do meu marido, deu um uma Um luz ali, né, direcionamento. e eu me Uhum. matriculei. Só que daí como eu fiquei grávida, na época, né, não foi nem por questão da gravidez, porque Sim, sim. daria pra conciliar, porque eu estava fazendo EAD, né, seria uma vez por semana. Mas aí mais por questões financeiras na época, porque daí eu queria fazer um pré-natal em Porto Alegre, com uma médica diferente, então Sim. Porque não acabei era trancando a a gente faculdade por acaba questões financeiras na época, né. sim. Daí hoje em dia não retornei, mas eu estudo bastante, assim, então eu entendo um pouco da nutrição, mas eu ainda tenho vontade de voltar pra formação. Não terminei ela, mas eu tenho vontade de voltar. Sim, é tudo a seu tempo, né, Deus Com sabe de todas certeza. as coisas. A gente não pode, talvez, apressar um processo que nem é. A gente sente Uhum. vontade, o Senhor vai alinhando as coisas e vai acontecer. Exatamente. E eu vejo que a nutrição também te ajudou bastante mesmo, você tendo esse pouco tempo, até pra alimentação das crianças, né. Porque eu vejo que Hum. a Gigi é super saudável, às vezes eu passo por Sim, ela tá gente. comendo alguma coisa ali, daí eu: "Gigi, o que que tu tá comendo?".
Isso é bem legal também, tu traz Sim. uma alimentação bem saudável pra eles, né? Muito. A Gigi, ela é uma criança que eu queria gravar um vídeo onde ela estava chorando porque ela estava me pedindo uma berinjela e eu não estava dando pra ela uma berinjela. Então ela come tudo, tudo que tu imaginar ela come, de verdura, de legume, Ela é muito de fofa. fruta, de tudo. Então, eu estudei sobre introdução Uhum. alimentar, né? Então, como eu falei, eu sou bem metódica, eu gosto muito de estudar, de saber. Bom, eu te pedi as perguntas porque eu sabia, queria saber, então eu gosto de me organizar. Então, quando eu fiquei grávida, eu tive, né, eu estudei muito sobre os Uhum. primeiros meses, estudei muito sobre introdução alimentar, sobre quais são as recomendações hoje em dia da Sociedade Brasileira de Pediatria, da OMS, enfim. Então, eu sempre quis isso porque eu sei do impacto que tem na vida adulta, né? Uhum, é Através dos verdade. estudos eu entendi que hoje em dia tem muito adulto que, a gente ouve muito assim, mas comeu e não morreu, eu dei pro meu filho e não morreu. Mas Uhum, hoje em dia tem ansiedade, não consegue se controlar pra não comer um doce, é diabético, tem hipertensão, um monte de coisa. é Então eu sei verdade. que são tudo doenças que eu consigo tratar já na infância, dando uma boa introdução alimentar. Então a Gigi, ela é uma criança que ela come doce de vez em quando. Ela Uhum, come fritura de vez em quando. A rotina dela, o natural, é todos os dias. Ela acorda de manhã, ela tem uma fruta no café da manhã, ela uhum, tem ali um carboidrato, uma uhum. proteína, ela tem, Uma né, panquequinha. isso, uma panquequinha de aveia. Hoje ela comeu, daí ela pede, bota um coiate, mãe, eu boto umas gotinhas de chocolate na panquequinha dela. Então tem um Querido. docinho, mas ela come a panquequinha dela de aveia, ela come um Sim. ovinho. Então o almoço ela tem no mínimo 4 grupos alimentares no prato dela, às vezes 5, porque eu sei da importância disso. Então ela Uhum, come arroz, feijão, carne, um brócolis, uma cenoura, ela come. Ela acordou agora um pouco da soneca, ela comeu ameixa. Então ela come uma fruta e depois ela janta uma comida. Então assim, eu sou muito chata, rigorosa com relação a isso. uhum. Mas eu sei que quando ela vai pra casa dos avós, quando ela vai pra casa dos tios, quando ela, às vezes ela tá na igreja, eu sei que vão dar, né? Sim. Alguma coisa diferente pra ela e tá tudo certo, eu não tenho problema com isso hoje, que Uhum, ela já tem mais de 2 anos, né? Até os 2 anos uhum. eu não deixei, de jeito nenhum. Sim, Zero açúcar até os 2 anos. Então depois hoje eu libero, porque é uma coisa que eu sei do impacto que vai ter lá na frente. Eu sim. estudei sobre isso e agora, daqui um mês e pouquinho, o Pedro começa a comer de novo. Eu tô bem ansiosa com Ai, essa introdução alimentar, tô bem na expectativa. sim. Porque eu prezo muito por isso, eu sou bem chatinha mesmo. Não, acho que tu tá certa mesmo. Porque às vezes a gente acaba não pensando, né? A gente acaba. Meu Deus, gaguejei agora. A gente acaba geralmente vivendo automático do dia a dia, a gente não presta atenção nessas pequenas coisas, e isso é muito importante. Porque eu vejo, assim, também sobre a Gabi, né? A Gabi é uma criança que sempre comia tudo, mas eu deixava comer tudo. Quando a gente começar a mudar a alimentação agora, esse ano, que eu comecei a mudar a minha alimentação, que eu tirei o açúcar, que eu tirei muita coisa, eu vejo como realmente espelha nelas, né? Uhum, Em casa, às vezes, a gente não compra mais salgadinho, a gente não come mais bolacha, mas elas, quando elas querem, elas acabam. Mas, na verdade, elas nem pedem mais, na verdade, uhum, né? Acho que acaba mudando isso, isso é bem importante. Desde pequenininho, não tem essa coisa da ansiedade mesmo. Eu preciso comer um doce. E eu vi uhum. isso agora, eu nessa idade, ela com 12 anos, mudando a alimentação hoje, né. Isso é Sim, bem importante. isso é muito importante mesmo, essa questão da alimentação, ela engloba Hum. muita coisa, né. A gente olha para o agora e hoje aqui que a gente ouve muito: "Ai, tadinha da criança, tadinha, dá um doce, tadinha, tadinha", mas por que tadinha, né? Se o adulto que não come açúcar, ele tá cuidando, por que Hum. que a criança tem que comer? Por que que a criança é tadinho, o adulto não é tadinho por não estar comendo açúcar, ele tá se cuidando. "Ai, olha Sim, lá como ele se cuida, não come açúcar, não come gordura, tá se controlando", mas a criança, coitadinha. Entendeu? É uma sim. coisa que não equivale, né, não dá muito certo tu olha pra uma coisa e contradiz a outra, né. Sim. A gente vive numa sociedade que quer adultos magros, mas que quer crianças gordinhas. Por quê? Por que que a Porque criança tem que ser gordinha? antigamente tinha aquele conceito: "Ai, olha que bonitinho". É. Eu lembro que a minha sogra falava assim: "Ai, tá muito magrinha", quando chegava as gurias Uhum. chegavam em casa: "Tá muito magrinha, tem que dar mais coisa pra comer, ela tem que ser bem gordinha". Sim, Mas, claro, pode ser, não tem problema nenhum, mas se isso. alimentando de um modo ideal, né. Exatamente. Então, é muito engraçado, a Gigi, por exemplo, ela come iogurte natural, Uhum. aquele Sem azedinho, açúcar. sem açúcar, sem nada, ela come puro. Só que depois que deram outros pra ela experimentar, agora ela Agora ela fala: "Eu não quer. quero iogurte vermelho". Mas Sim, eu né, digo pra doce. ela isso, exatamente. Então eu digo pra ela: "Ó, em casa a gente tem o iogurte que tu sabe que tu toma. Na rua, na casa dos outros, tu vai tomar o iogurte vermelho, mas em casa a gente tem esse". E ela toma, tranquila. De boa. Então várias coisas assim que, claro, na casa dos outros, em outros lugares, eu deixo, entendeu. Mas eu peço Sim, porque é uma peço coisa sempre ponderada, não quer dizer que não isso, pode comer. Pode, isso. mas tem que ser aos É, que nem poucos, agora minha mãe estava dosar, ali na né. minha casa, né, ela veio me visitar e como a minha mãe mora longe, ela vem e Uhum. fica muitos dias. E daí é vó, né.
Então, tipo assim, ó, a gente saiu um dia de carro de manhã, daí a gente saiu no carro e minha mãe sempre tem bala no carro. Daí ela Aham. me pediu uma bala, eu dei uma bala pra ela. Daí nós tava voltando, ela pediu outra bala. E eu disse, não, tu já comeu uma bala, agora deu. Hum. Daí a minha mãe, ai, porque deixa eu cevar, porque deixa eu dar. Eu disse, não, ela já comeu uma bala. Então eu digo assim, ó, não precisa passar o dia todo dando doce, eu vou deixar tu dar. Sim. Mas assim, ó, tu não vai passar o dia todo dando doce pra ela, ela já comeu uma bala, não precisa comer duas. Não precisa comer Uma três, coisa por mais exemplo. controlada, Isso, né? exatamente. Então eu gosto, tenho esse controle, eu sou É, eu assim. lembro que eu lembro que quando a Letícia era pequena, o vô do Everson, ele é até falecido, mas ele era muito engraçado. Porque a gente morava numa casa. A minha sogra morava aqui e a gente morava aqui. E ele ia no mercado. Então, o mercado, pra ele passar do mercado, ele passava na frente de casa. Então, todo dia ele passava com uma bolachinha e Uhum. Sabe aqueles tic-tac? Aham. A Gabi, a Letícia amava. E daí ele passava. Não botava nem na sacola, ele botava nas costas e passava na frente de casa como se eu não fosse ver dele. Eu não fui no mercado, dele passava, era coisa mais bonitinha, assim. Mas os avós geralmente sempre É, querem agradar, né? E acabam querendo é, também desse jeito. é Mas isso. tá tudo certo. Mas aí tem que maneirar, Tem que galera. cuidar, tem que cuidar o exagero, né? Ah, mas que bom isso, né? Mas esse é muito importante ter também essa vivência com os avós, né? A gente saber ponderar essa coisa de respeitar também o outro, né? De Uhum. saber que realmente, se não dá, eu não quero que dê doce até os 2 anos, a gente ter essa consciência que tem algum motivo por trás, né? Uhum. Não é só porque, eu quero. Mas Sim. isso é importante Isso é também. difícil porque as pessoas acham que é só porque a gente não quer, Uhum. né? Que, só não quer, tu é chata, não quer. Não, não é só porque eu não quero, porque eu estudei, eu sei que não faz bem. Sim. Mas como tu falou, né, tem a questão dos antigos, que antigamente era assim, então, infelizmente, hoje tu vai conversar com as pessoas e tu vai falar assim, mas é que hoje tem um. Daí as pessoas não levam muita credibilidade, né? Porque a gente é mais nova, porque estudou, porque hoje em dia tem muita informação e realmente tem. E a gente precisa saber selecionar o que a gente tá consumindo de conteúdo, de Sim. informação, né? Mas tem que haver esse equilíbrio. Tanto dos antigos, que eles não estão 100% errados, mas também não estão cem por Sim. cento certos, assim como nós também não estamos 100% certos ou errados, né? Sim. E mais essa questão do respeito é o principal, porque uma mãe sabe o que é melhor pro filho. Não interessa, não é a avó, não é a tia, não é a comadre, não é, é a mãe que sabe. Então, mas eu fiz, que bom, fez com o teu filho. Uhum. Com o meu filho eu quero fazer diferente. Mas não interessa, é o meu filho, eu quero fazer assim, se tu concorda ou não, Tá tudo respeita, certo. entendeu? Tá tudo certo. Só respeita a opinião, sabe? Assim como todas as áreas, a maternidade é uma delas, né? É. Assim como tudo na vida. O respeito é a base, né? O mínimo. É a base de tudo. É bem importante, né? Porque cada mãe vai ser diferente uma da outra. A gente vai Uhum. criar um filho diferente um do outro e tá tudo certo. Cada um tem o seu jeitinho. A gente ora bastante também pra criar nossos filhos. Sim. Verdade, senhor, mas é bem sobre isso. Bem sobre isso mesmo. Quer contribuir com mais alguma coisa? Talvez algum testemunho aí que tu com teu coração que tu quer compartilhar conosco hoje? Mais alguma coisa sobre também protocolo do sono? Tá bem livre à vontade para que tu possa me Ah, responder. um testemunho, eu acho que quando eu comecei como consultora de sono foi aquilo que nós estávamos conversando antes, eu começar Uhum. do jeito que a gente tá, né? Eu tinha medo, tinha receio, porque tu tá lidando com famílias e tu tá lidando com mães que naquele momento elas estão desesperadas, né? Sim, Tu lida com. Só quem é mãe entende o entende. desespero de outra mãe que não dorme. É verdade. Então, eu precisei muito do Senhor nesse momento, porque Uhum. eu disse assim, Deus, eu tô lidando com famílias, né? Então, como a gente falou a questão do respeito de alimentação e outras coisas, eu preciso respeitar a outra família que eu tô atendendo, porque Uhum. hoje eu presto consultoria, a pessoa me paga e eu presto uma consultoria, eu acompanho ela 40 dias, 60 dias, né? Até tá tudo redondinho lá com o bebê dela. E eu preciso entender o que que acontece naquela casa também. Então, eu Uhum. tô interferindo na vida daquela família. Uhum. Então, eu preciso ter muito cuidado, muita prudência no que eu tô Uhum. fazendo, né? Então, eu já atendi várias famílias e sempre que eu posso eu falo um pouquinho do Senhor quando me dão liberdade, né? Porque não Sim. adianta, eu sou cristã, eu vou falar de Deus, né? É que não adianta, faz parte da gente, não tem como a gente falar outra Isso, coisa. exatamente, não tem outra coisa. E o meu testemunho é como Deus me tirou da minha zona de conforto e da minha caixinha, porque essa questão de falar em público, essa questão de estar É, em evidência, é pra mim é muito verdade. difícil. Hoje é um pouco menos, mas um pouquinho. Pra mim sempre foi muito difícil. Então, estar com o microfone na mão, estar em evidência é muito difícil. E quando eu entendi que o Senhor queria me usar dessa Uhum. maneira, eu disse: tá bom, Deus, então eis-me aqui, eu vou. Então, por exemplo, eu já
palestrei num grupo de gestantes do postinho de saúde que eu fiz meu pré-natal. E segunda-feira agora eu tô palestrando de novo. Ah, que bom. Então, Que o bênção. que eu pensei assim, ó, eu estou me colocando à disposição, né? Porque, claro, Sim. que eu tenho a parte profissional, que eu Uhum. cobro, que eu acompanho, mas eu tenho amigas e eu tenho pessoas que não têm. Então, por exemplo, eu tô ali, eu Sim. fiz o meu pré-natal pelo SUS, por exemplo. É excepcional o atendimento ali onde eu moro, Uhum. é muito bom. Mas eu tenho outras mães que não têm acesso à informação do jeito que eu tenho. Então, por que que eu não vou me colocar à disposição? Então, eu me coloquei à disposição e Pra passar um pouco do palestrei. teu E conhecimento, né? isso, exatamente, porque se eu tenho conhecimento foi porque Deus me deu. A gente não pode deixar retido. Isso, exatamente, eu não sou uma caixa d'água, né, pra guardar tudo aquilo pra mim, eu sou um Tem que cano, eu deixar preciso fluir. fluir. Então eu Exatamente. recebi e eu vi como isso mudou na minha vida, Uhum. porque, por mais que eu fale o como mudou, não tem como mensurar o que Uhum. era a minha vida. O meu casamento melhorou, tudo melhorou. A minha disposição no outro dia, a gente estava com 6 meses, eu voltei pra academia, o Pedro agora tá com 4 meses, eu já voltei pra academia. Então é diferente. Tu tem outro ânimo. Então, Uhum. eu precisava impactar a vida de outras pessoas porque a minha foi mudada. E isso veio do Senhor, Sim. veio da parte do Senhor. Verdade. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não penso que foi mérito meu, que foi coisa minha. Claro, eu fiz a minha parte, eu estudei, fiz o natural. Mas foi o Senhor Bem que dele, né? capacitou e eu preciso transbordar isso na vida das outras pessoas, né? Amém. Tanto na questão do sono quanto na questão da maternidade. Porque como eu Sim. estudo sobre outras áreas da maternidade, sobre alimentação, sobre sono, sobre rotina, sobre hábitos de higiene, ordem, várias coisas que eu estudo, então isso sempre que eu tenho uma oportunidade eu tento transbordar na vida de outras pessoas também, de outras Uhum. mães, né? Então tem uma amiga minha que vai lá em casa, então a gente conversa muito, eu dou várias dicas pra ela, né? Então sempre respeitando se ela tá me dando a liberdade pra isso ou não, porque tem mãe que não quer, tem mãe que quer Sim. viver a Qual é maternidade dela o e limite, né? Ali. exatamente, então tipo, assim, não concordo, não precisa concordar. Se tu me der liberdade, eu vou falar. Se tu não Sim. me der liberdade, tá tudo certo, não tem problema. Mas acho que meu testemunho maior é esse, é Deus me destravando nesse sentido de, tipo, querida, vamos, sabe? Tá Vamos na se hora de tu movimentar, falar. tá na hora de. Isso, tá na hora de tu A gente aparecer, até sai. foge, né? Mas. É. Uma hora É... ele, né? Vai, querida. Literalmente estou aqui hoje realmente por você. Ele nos empurra do ninho uma hora, né? É verdade. É Exatamente. bem sobre isso. Mas eu lembro que eu sou da área de saúde, né? Então o que mais me chamava atenção, e eu amo também, é essa parte da amamentação, assim. Eu lembro que os estágios que eu fiz foi bem importante também, ajudando outra mãe a amamentar, podendo explicar, às vezes, o pouco que a gente tem de conhecimento. É bem gratificante mesmo, assim, poder ajudar o outro, talvez. Às vezes a gente acha que a gente não tem tanto para ajudar aquelas outras pessoas, mas às vezes a gente falar só um pouquinho já é o suficiente para Uhum, aquele que tá querendo aprender, né? com É, isso é certeza. bem gratificante mesmo, assim, sabe. Mas então tá, então agora a gente pode ir para as nossas perguntas, pode ser? Pode. Pode ser. Geralmente a gente tem 2 minutos, tá, pra serem respondidas essas perguntas, mas eu creio que as suas perguntas vão demorar um pouquinho mais de 2 minutos, porque elas são um pouco mais extensas e tá tudo certo, tá bom? Tá bom. A galera, ele vai botar um. Vamos lá então. Tu pode ter liberdade pra responder tanto curta, também longa, fica à Tá, vontade, tá? tá bom. Tá. Conta pra gente quem é a Sara fora da maternidade. Pode ser, às vezes, uma palavra, não tem problema. Tá. Quando eu li essa pergunta que tu me mandou foi bem difícil. Essa foi uma pergunta bem difícil. E foi muito tempo de terapia pra descobrir quem é a Sara fora da maternidade, né? Eu fiquei refletindo quando tu me mandou essa pergunta, né? Porque quem é a Sara? E a Sara, como eu já falei, é filha de Deus. Hoje, fora da maternidade, a Sara é crossfiteira, Eu né? vejo os vídeos, até com barrigão, ela pegando É, peso, tava tudo certo. eu fiz crossfit Eu achei o até, máximo isso. até o Pedro, eu fiz crossfit até sexta-feira, o Pedro nasceu no sábado. Então, a Gigi também, eu já fazia academia na Uhum. época da Gigi. Então, a Sara fora da maternidade, a Sara é crossfiteira, a Sara é esposa, a Sara é serva do Senhor, a Sara é estudiosa, então a Sara é determinada, né? E tudo isso eu descobri há pouco tempo, fazendo muita terapia, É. porque ah, a maternidade ela vem muda a nossa vida e a gente Uhum. acaba focando só naquilo, porque é um turbilhão Exatamente. de Por coisa que muito tempo, acontece, né? né? Exatamente, e tu vive aquilo, então os meus dias todos são isso. Então, como eu falei, eu não trabalho fora. Uhum. Então eu acordo e durmo em função das, né? Da minha As casa, do meu crianças. marido, das minhas crianças. E tá tudo certo, eu amo isso. Uhum. Mas a gente esquece de olhar pra si mesmo, né?
E eu lembro que na primeira terapia, minha terapeuta perguntou: "Quem é a Sara?" Eu disse: "Ah, eu sou". Tá, não. Eu não quero saber da mãe, eu não quero saber da esposa, eu quero saber Não, quem não é a quer saber Sara. o que tu faz. O que tu faz, eu não quero Isso, não quero saber saber, eu quero saber quem tu é, quem tu é. né? Então essa pergunta me pegou. Mas é isso aí, eu sou muitas coisas. Acabou o tempo Então, só numa pergunta, mas tá tudo certo. Eu imaginei que isso ia acontecer e a gente vai continuar aqui. ai, Deus. Como você descreveria essa fase da sua vida hoje? Muitas perguntas você já falou, né? Mas só pra gente Sim, complementar. eu descreveria muito legal, muito top. Num turbilhão que a gente vive de informação e de. Né, eu vejo que por muito tempo a maternidade foi muito romantizada e por muito tempo foi muito demonizada, então hoje em dia tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente, tu Sim. olha, meu Deus, tudo é ruim, as pessoas só reclamam, daí uma hora tudo é bom, ninguém fala da É. parte ruim. Então, a maternidade hoje, ela tem sido muito legal, eu tô curtindo muito, mas o principal, eu tô curtindo poder compartilhar isso com outras mães Ah, é também. verdade. Isso é muito, muito interessante. Como foi pra você descobrir a maternidade pela primeira vez? Caos. Caos. É muito engraçado quando tu chega em casa do hospital, tu tem aquele ser ali, eu ficava olhando, digo: "Meu Deus, o que que eu faço agora? Por Será onde que é é que meu mesmo, minha começa?" filha? Por onde é que começa? Não, É, foi muito é bem engraçado. assim. Foi muito engraçado que daí da minha primeira filha, eu tive uma doula, né, maravilhosa que me acompanhou tanto na Isso gravidez foi da bem legal Gigi, também, né? quanto do Pedro. E daí foi muito engraçado que eu cheguei só que a Gigi nasceu prematura. Aham. Então ela era muito pequenininha e, né, precisava ganhar peso, aquela coisa toda, só Uhum. que eu não sabia, mãe de primeira viagem, então assim, eu cheguei do hospital na terça-feira, ela dormiu a noite toda e eu dormi a noite toda. Aproveitar, pão, morte cansada, tinha ficado uma semana no hospital, né. Sim. Então, eu dormi aquela noite toda e no outro dia ela chegou pra visitar a gente, ela disse: "Mas foi uma maravilha, ela dormiu a noite toda, eu dormi também". Ela mamou uma vez e ela disse: "Não, a guria não pesava nem 2 quilos", ela disse, Tem sabe, que mamar. "Tem que mamar". Então eu fiquei: "Meu Deus, tem que? Como assim? Ah, 3 horas? Que 3 horas? Não sabia". E, tipo, eu não tinha estudado essa parte, tinha estudado até Sim. ali, não tinha estudado depois se for da Aham, amamentação, né. aham. Então daí foi outro processo que eu comecei, mas era muito engraçado, eu olhava pra ela assim, eu digo: "Meu Deus, o que que eu faço agora? Será que eu tenho que trocar fralda? Será que eu tenho que trocar roupa?". Ai, Então eu levei uns dias até é. conseguir engrenar naquela coisa, tinha dias que eu dava banho no horário, no outro dia eu já me esquecia, quando eu vi já era 10 da noite, não vou dar banho É amanhã, bem assim. e até que, tá, agora consegui, sabe. Sim. Então foi uma loucura, bem loucura mesmo. E qual tá sendo, na verdade, o maior desafio em ser mãe de 2 pequenos, né, porque a Gigi também é pequena ainda. Eu acho que o desafio maior é conseguir dar uma atenção pra Gigi, né. Uhum. Porque o que que acontece, o bebê exige cuidados 100% Sim. do tempo, né, ele é 100% dependente. E a Gigi eu sempre criei ela pra ser independente, e ela é Uhum. independente em várias coisas, só que ela ainda é um Sim, bebê. ela é. Então, às vezes, ela ainda me pede colo e às vezes eu tô com ele mamando no peito ou eu tô com ele eu não consigo a gente ajeita, né, às vezes eu Aham. ajeito com ele aqui, puxo ela aqui e vai, mas às vezes não dá, então às vezes ela quer um colo que eu não posso dar, isso é muito frustrante, então às vezes ela quer alguma coisa que eu não consigo naquele momento. Mas, né, eu sempre explico pra ela e digo: Uhum. "Ah, espera um pouquinho, mamãe já vai", alguma coisa assim. Mas então, o maior desafio pra mim esse é hoje, olhar pra Uhum. ela, enxergar ela como um bebê ainda, não pensar que ela é uma criança grande, porque às vezes Sim, ela faz coisas que eu fico: "Por que que tu tá fazendo isso? Tipo, tu já não fazia mais". Mas ela ela é ainda é um bebê, pequena. ela não entende. Uhum. Então esse equilíbrio do ela ainda é um bebê, mas ela é maior, mas tem o Pedro e tem que achar o equilíbrio pra tudo isso, pra mim tem sido o maior desafio nos dias hoje, Ai, atualmente, né. eu entendo. Existe algum momento na maternidade que mais marcou o teu coração? Quando eu cheguei em casa com o Pedro. É. Ai, foi um momento tão lindo, que eu não esperava. Foi lindo demais. Ver a reação da Gigi, ela olhou pra ele, assim, foi Ai, muito emocionante. imagino. Foi lindo demais. Ai, E eu não imagina, meu pequeno. eu não sou, assim, de me emocionar muito, eu sou Uhum. bem meio durinha um pouco, assim, mas naquele momento não teve, assim, como eu me emocionei, assim, o jeito que ela olhou e ela dizia assim: "Humano", e ela queria abraçar, e ela queria beijar, e "Deixa eu ver o Mano não tá mais na barriga", e foi um momento lindo, e todo mundo se emocionou, assim, foi o que mais marcou. Querida. Ela é muito fofa. O que mudou em você depois que se tornou mãe? Falou um pouquinho sobre isso, mas É, mudou que eu não sou mais tão egoísta, né, a maternidade me tirou um egoísmo que eu tinha, que hoje eu não tenho mais. A maternidade me fez perceber que eu tenho mais calma do que eu achei que eu tinha, mais paciência do que eu achei que eu tinha. é, Então, são coisas sutis, mas que fazem muita diferença, mais de coisas internas que eu percebi que a maternidade vai mudou do que mudando, né? externa, né. E É como eu falei verdade. antes, o olhar para outras mulheres, para outras mães,
E o meu olhar mudou muito, que eu acho que quase todo mundo passa por isso de ter um pré-julgamento, porque quando tu não é filho, tu vê alguma mãe e fala assim: "Ai, eu tô cansada". "Ai, cansada de quê? Tu fica em casa o dia todo". Gente, eu já falei essa frase. Me desculpa as pessoas que eu já falei isso até hoje, mas eu falei, tipo: "Ai, tô Que é cansada de quê? muito Fica em casa o cansativo. dia todo". Gente, eu fico em casa o dia todo hoje, meu marido chega em casa, parece que eu tô sugada, assim, parece que minha energia toda foi embora. Sim. E então hoje eu tenho um outro olhar quando Uhum. alguém que é mãe me diz assim: "Ai, eu tô cansada, eu tô exausta", ou "Ai, eu tô uma semana sem lavar o cabelo porque eu não consegui tomar um banho pra lavar um cabelo". A Então, gente entende. eu te entendo. Então, são várias coisas sutis que eu Sim. mudei hoje em dia, né, vários pensamentos, vários julgamentos que antes eu tinha de outras mulheres, de outras mães. Muita coisa eu entendo da minha mãe, depois que eu me tornei mãe, muitas Uhum. coisas que ela fazia, na minha criação. Então, muitas coisas, por exemplo, da minha vivência com ela, que eu concordava de um jeito que ela me criou e que eu não concordava. Então, o que eu Uhum. concordava hoje eu faço igual, mas o que eu não concordava hoje eu faço diferente. Então, Sim. o meu olhar mudou. E mudou também para várias coisas que eu não concordava, olhar para ela e ver que ela fez o melhor dela, dentro da limitação dela, Sim, e sabe? a gente começa a compreender essa parte, né, que tá tudo certo, ela tentou dar o Uhum. melhor, assim como a gente tenta também. Assim Eu como ela falo errou, eu vou errar também, eu né? falo isso para as meninas, eu tô dando o meu melhor, depois quando vocês tiverem as filhas de vocês, vocês vão tentar dar o Hum, melhor, e assim a gente vai se construindo, né, aprendendo. exatamente. Exatamente. Vou deixar essa aqui, vou deixar isso aqui pra depois. Como foi conciliar maternidade, né, e a rotina de cuidar de você mesmo? Eu sei que agora pode ser que agora tu disse que voltou na academia, né, É, mas é bem mas difícil. É bem difícil porque antes dependia só de mim, né? Então, até antes de ter a Gigi, eu trabalhava. uhum, Ah, vou pra academia. Levantava, trocava de roupa e ia, sim, sabe? O horário que eu queria, a hora que eu queria. Então, a agenda era minha, né? Hoje a minha agenda não é mais minha. Então, além de eu depender deles, das crianças, eu dependo também da rede de apoio, que eu não gosto de dizer que meu marido é rede de sim, apoio, mas acaba sendo, né? Então, sim, hoje, por exemplo, para eu ir para uma academia, eu dependo que o meu marido fique com com os sim, nossos filhos, né? Então, ele não tá me ajudando, ele está sendo o pai. Ele é o sim, pai das sim, crianças, é isso que ele faz, né? Ele está ali para isso. Então, antes eu ia na academia de segunda a sexta. uhum, Semana passada eu fui 3 vezes e essa semana eu consegui uma. Então, isso mudou. E isso demorou um pouco até eu conseguir entender, sabe? Foi uma mudança sim, bem difícil, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada, uhum, e eu sou muito metódica, eu sou muito perfeccionista. Tô uhum. tentando melhorar isso, então eu se eu botei na minha cabeça que eu vou fazer uma coisa desse jeito, eu quero fazer desse jeito. E se É, não dá certo, eu me fico um a pouco gente fica frustrada. frustrado, verdade. Então, depois que a gente nasceu, eu tentei voltar a malhar logo depois que ela nasceu, eu não consegui. Daí a alimentação a gente já não consegue controlar do mesmo jeito, É, né? Porque antes eu tinha minha dietinha, tudo bonitinho. Agora não, agora tu come a hora que. No começo, né? Hoje em dia eu já tenho mais uma uhum. rotina, mas logo no começo, tu come a hora que dá, do jeito que É, até dá, o porque tem que que dar dá. mamar, tem que fazer as Tu dá outras mamar, tu sente coisas. fome, tu não dorme, tu tem fome de madrugada, é uma É. loucura. Então, o Hormonal voltar. também, né, até voltar. Exatamente. O voltar, pra mim, foi bem difícil e agora tá sendo um pouco difícil também, né? Porque daí eu ainda tô Uhum. acima do peso, aquela Sim, coisa toda. E daí tem os dois extremos que eu preciso me acolher e pensar que eu recém tenho um bebê de quatro exatamente, que meses, é pouco tempo, né. né? É pouquíssimo tempo, mas eu tenho que também não posso me atirar nas costas, tipo assim, ah, eu tenho um bebê, vou deixar do jeito que tá. Sim, Então eu tem que equilibrar. descobri isso, eu tô fazendo o que eu consigo dentro da minha realidade. Sim, Acho que esse é o ponto-chave, assim, de que eu tenho. Essa é a minha realidade hoje, não adianta, eu não vou conseguir mudar ela. sim. Então eu faço o feito é melhor do que perfeito. É. Então eu prefiro fazer do jeito que dá. Se der, deu, se não der, não deu. Também já não fico E viver um dia frustrada. após o outro, né, Um não dia após o outro. amanhã eu tento fazer melhor, se não der tá tudo certo, eu tento depois de Exatamente. novo. Qual foi a maior transformação que o protocolo do sono trouxe para a sua família? Eu acho que o principal é estar bem, comigo mesma e com meu marido, Uhum. porque impacta, né, impacta muito, imagina, eu estava sempre cansada, sempre, né, os poucos tempos que eu tinha, eu estava Sim, sempre atirada num canto, querendo dormir, querendo descansar, então, sim. acaba que, né, o marido sente também, óbvio, né, ele entende, mas ele sente também, porque ele veio antes, né, e eu tenho um pensamento de que se meu casamento não estiver bom, o resto também não vai estar, né. Verdade. Então eu vi que impactou muito no meu casamento, depois que eu consegui então, por exemplo, assim, tanto a Gigi quanto o Pedro, eles são crianças que eles dormem cedo. Então assim, Uhum. ó, 7h30 no máximo eles estão dormindo, 19h30. Nossa, Então assim, super ó, cedo. isso é super cedo. Então eles estão dormindo, eu saio, a gente faz uma jantinha, a gente senta no sofá, a Sim, gente olha uma consegue ter um tempo série, consegue juntos, ter um tempo legal. junto, a gente conversa.
Então, a gente alinha as coisas do dia, a gente conversa Sim. sobre o dia, fala sobre projetos, então tudo a gente faz ali. E dá tempo, então, tu imagina ali das 7h30, 8h até 10, 11 horas da noite, é muito Tem um tempo, tempo, todos os dias. verdade. Então, isso mudou muito, que antes era tudo um caos. E agora a gente tem esse tempo. Então, fora isso, né? hã, Tem o horário das sonequinhas dele, é tudo deles, né? Então é tudo bem estabelecido, já tá tudo estabelecido. Então isso muda muito, porque daí eu sei os horários que eu posso, por exemplo, me organizar. Eu sei que tal hora eu posso estudar, ou tal hora eu posso fazer meu devocional, porque eu sei que eles vão estar Sim. dormindo, eu sei que, né? Então, tudo isso interfere, impacta muito na vida. E o principal, acho que é o que eu tinha falado antes, é a questão Uhum. da paciência e de tu tá disposto no outro dia, né? Porque imagina, tu passa uma noite que tu não dorme bem, no outro dia tu acorda exausto. Exausto, Daí tu imagina verdade. noite após noite após noite, é 30, 60, 90, um Exaustão ano sem total. dormir direito. Tu sobrevive, tu não Sim, vive, tu só sobrevive, tu é vira um verdade. zumbi. Então isso mudou muito. Eles dormirem bem fez com que eu dormisse melhor e E hoje eu tem consigo, né, eu brinco consequências assim: boas, eu né. consigo passar o dia todo sem ligar a TV em casa, sem ligar um rádio em silêncio". Por quê? Sim, Porque eu estou descansada, porque eu consigo ter aquele tempo, porque eu consigo me dedicar sim, àquele tempo de sentar, brincar, brinco um pouco, levanto, vou lá, faço o que eu tenho que fazer, volto. Então eu consigo porque eu estou descansada, eu estou relaxada, eu dormi, entendeu? sim. Isso mudou muito a vida toda de toda a família, né? Todo mundo Sim, sente essa é diferença. verdade, a casa, né, sente. E agora, muitas mães se sentem cansadas e sobrecarregadas. O que você diria para elas hoje? Mas eu quero que quando você vou até largar aqui, mais Ai, emocionante. Mas eu quero que quando você responder, você responda para essa tá. câmera aqui. E daí você fale diretamente para aquela mãe que tá precisando ouvir nesse momento, que ela não tá sozinha, que nós mães passamos por isso, ela tá cansada agora, mas não vai ser isso pra sempre. O que que tu poderia deixar para ela? Eu gostaria de dizer para essa mãe o que eu digo para todas as minhas amigas que estão grávidas e que estão com bebê pequeno. Se conecta com teu bebê. É isso que eu quero dizer, porque a gente tem um mundo de informação, realmente muita coisa acontecendo, então no mundo de rede social, às vezes tu vê um recorte da vida de pessoas e é tudo muito perfeito, tudo muito Uhum. redondinho, tu olha pra tua vida, meu Deus, eu não consigo porque a minha casa não tá arrumada, porque muita coisa acontecendo, e daí tu acha que tu tá errando, tu não tá errando. Então, isso eu falo também nas minhas consultorias, te conecta com o teu bebê, olha pro teu bebê. A gente pode se espelhar, modelar pessoas, mas o principal é o feeling da mãe, nada vai vencer o feeling da mãe. De olhar pro bebê e dizer assim: eu sei que a fulana faz assim, me ensinaram a fazer assim, mas eu percebo que com o meu filho funciona assim. Então eu vou fazer assim com o meu filho. E eu vejo que isso tornou a minha maternidade muito mais leve. Porque quando a gente tem muitas vozes falando na volta, a gente precisa filtrar o que a gente tá ouvindo e se conectar. Porque se tu não te conecta, tu vai fazer o que o fulano falou, o que a mãe falou, o que a avó falou, o que a tia, o que a prima, o que a amiga falou, mas e o que tu sente de fazer? Então, eu tive muitos perrengues, né? Até com a amamentação da Gigi, eu tive muito perrengue quando ela era muito pequenininha. E tinha muita gente falando muita coisa e era tudo um caos. E um dia eu chorei uma manhã inteira e eu falei pro meu marido: eu preciso que pelo menos tu esteja comigo. Sabendo que eu sei o que eu estou fazendo. Apesar que todo mundo dizia que o que eu estava fazendo estava errado. Todo mundo dizia assim: não, tá errado, tá errado, tá errado. Mas eu não sentia aquilo, eu sentia que aquilo era o certo a fazer. Então eu disse assim: eu preciso que pelo menos tu esteja comigo, que tu é meu marido, e o restante, eu não me importo com a opinião dos outros. E ele disse: então tá, se tu sabe o que tá fazendo, então vamos lá. Então eu silenciei todas as vozes, eu me conectei com ela e o negócio fluiu. Daí começou a ficar bom. Então é isso que eu quero dizer: te conecta com o teu bebê, olha pra ele, né? Fica ali, com o teu cheirinho, vai dar certo. É isso, então, quero te agradecer imensamente por fazer parte desse episódio, né? Nosso como é? Segundo. Segundo episódio. Segundo Ah, então episódio. tá. Nosso segundo episódio, galera, agora. E sou muito feliz pela tua casa, pela tua vida, e que Deus abençoe ricamente você, seus filhos, né, teu marido. E Amém. agradeço por estar aqui nesse momento, podendo compartilhar e ajudando também aquela mãe que às vezes precisa, às vezes, ouvir somente uma palavra, que pegue aqui que a gente conversou e que daí transforme o coração Amém. dela, né? Amém. Então, hoje eu quero encerrar o nosso programa. Muito obrigada por vocês estarem assistindo. E eu quero deixar uma frase, na verdade, que a maternidade é cuidar com amor, mas também lembrar de cuidar de si, porque a mãe fortalecida transborda ainda mais na sua vida. Amém. Até mais.